Como você se vê? Uma pessoa mais material ou espiritual? Se você ainda não sabe, fica aqui só um pouquinho para você encontrar essa resposta. Eu garanto para você que no final do vídeo você já vai ter essa resposta. O tema terapêutico do vídeo de hoje é: você é mais material ou espiritual? Pode ser que, sem perceber, nós estamos alimentando muito o corpo e esquecendo de algo muito, mas muito mais importante: de nutrir a alma. Talvez a busca por estabilidade, dinheiro, reconhecimento, conquistas e aprovação tenha se tornado tão intenso que ficou difícil lembrar a última vez em que o coração da gente sentiu aquela paz de verdade, sabe? Aquela sensação gostosa de paz, de estar nas nuvens. Aquele momento bem gostoso, verdadeiro. E eu quero te falar uma coisa bem básica, mas que não nos importamos e você sabe, mas esquece. Existe uma diferença entre apenas sobreviver e realmente viver. Viver de verdade, muitas vezes passamos a vida inteira sem saber o que é viver de verdade. Porque muitas vezes passamos a vida inteira conquistando espaços no mundo exterior, enquanto que aos poucos nos distanciamos do nosso mundo interno. E o mais sutil é que esse distanciamento, ele não acontece de forma barulhenta, não. Tipo, fazendo alarde, sabe? Avisando: oi, tô chegando! Never! Ele acontece, ó, bem devagarzinho, silencioso. Ele acontece na surdina. É quando o cotidiano começa a endurecer o sentir. Quando o silêncio, ó, gera incômodo. E quando tudo vira obrigação. Quando a alma, ela começa a sentir sede e tentamos distrair essa sede com o excesso de estímulos. Sabe, né, o que eu estou querendo dizer? Excesso de consumo, excesso de trabalho, aquela busca incessante por dinheiro, excesso de telas e redes sociais, aparências, comparações, aquela necessidade constante de provar o nosso valor. Mas, gente, nada disso preenche o que é da ordem do invisível. Nada disso preenche o que é do sagrado, do espiritual, do seu interior. Porque a alma, ela não se alimenta de status. A alma, ela se alimenta de sentido, de presença. Eu adoro falar isso. E talvez resida aí, ó, o vazio que tantas pessoas experimentam. Mesmo quando externamente parecem ter tudo. E eu vou te explicar nitidamente o que é isso. Existe uma exaustão que não nasce no corpo físico. Ela vem do espírito. Um cansaço emocional profundo,
uma sensação de estar desconectado, sabe? Da própria essência. Como se algo tivesse faltando, mesmo sem saber exatamente o que é. Mas sabe que tem alguma coisa faltando ali. O mundo visível, ele nos diz que felicidade é acumular. Mas a espiritualidade, ela nos lembra que felicidade é alinhar. Afinal, gente, de nada adianta conquistar o mundo lá fora se nos perdemos de quem somos por dentro, aqui dentro. E essa é uma das grandes buscas da atualidade. Estamos cada vez mais conectados virtualmente e muitas vezes distantes da nossa própria verdade. Viver no automático, acordar sem energia, dormir com a mente acelerada e sorrir por conveniência. Enquanto por dentro o peito carrega um espaço vazio que ninguém vê. Só você vê, você sabe que tem. E compreender isso não significa rejeitar a matéria. A prosperidade e o conforto, gente, não são opostos à espiritualidade de jeito nenhum. Crescer, criar e desfrutar da vida material é um direito de todos nós. Precisamos de conforto, precisamos de morar bem, precisamos viver bem. E o correto é sim buscar por isso. O desequilíbrio, ele começa apenas quando a matéria se torna dona da nossa identidade. E a nossa natureza essencial passa a ser esquecida. Isso é o desequilíbrio. Uma pessoa pode caminhar com abundância financeiramente. Ela pode ter bastante dinheiro, ser abundante e ser profundamente conectada e espiritualizada. Assim como se pode ter muito pouco e ainda estar preso às armadilhas do ego, do orgulho e da comparação. Porque espiritualidade não é sobre aparência. A espiritualidade não é um discurso bonito, nem tentar parecer evoluído. Espiritualidade também não é ficar intocado em templos religiosos, viu? Ficar batendo cartão dentro da igreja. Isso aí não é espiritualidade. Espiritualidade é consciência. É a forma como você acolhe o outro. É a energia que você emana no ambiente que você chega, no ambiente que você está. É quem você é quando ninguém está te olhando. É buscar uma oportunidade de servir e servir de verdade quem precisa. Espiritualidade é a capacidade de sentir empatia, de praticar o auto-perdão e reconhecer vulnerabilidades. É o ato de cuidar da própria energia e respeitar os limites do próprio corpo. Isso é espiritualidade, viu? É ouvir a sua intuição. Ouvir a intuição porque a alma, ela fala baixinho.
Mas o mundo, ele faz barulho demais. E no meio de tanto ruído, gente, muitos de nós desaprenderam a se escutar. Aprendemos a mensurar o valor das coisas, mas esquecemos como proteger o valor da nossa paz. Sabemos como estruturar metas, mas sentimos dificuldade em descansar a mente. Sabemos como agradar o externo, mas evitamos encontro a sós com o próprio silêncio. E quando o silêncio incomoda, quase sempre há algo ali dentro pedindo cuidado, pedindo cura, pedindo socorro. A espiritualidade, ela floresce justamente nesse retorno para casa. No momento em que cessamos a fuga de nós mesmos e quando percebemos que não precisamos competir o tempo todo, nem corresponder às expectativas que não nos pertencem. Há uma liberdade imensa em resgatar a própria essência. E isso, muda a nossa percepção sobre tudo. Quem busca preenchimento apenas no exterior, frequentemente sente que nunca é o bastante. Sempre falta o próximo passo, o próximo nível, a próxima validação. E a gente sabe bem disso, né? Mas quem fortalece o seu templo interno compreende que a paz vale mais do que a imagem. Que a saúde emocional é a verdadeira riqueza. E que deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila é o maior sucesso. É o maior sucesso que se pode alcançar. Se você tem percebido ultimamente que algo dentro de você está mudando, se aquilo que antes parecia vital para você, mas hoje já não faz mais sentido, acolha esse momento, abrace isso e não deixe escapar. Sabe por quê? Não é uma perda. É a sua alma pedindo profundidade, pedindo verdade, pedindo reconexão, alinhamento. Esse chamado, ele costuma surgir na quietude, no cansaço emocional, ou naquele vazio que nada material consegue preencher. E isso não é necessariamente tristeza. Tem gente que acha que está com uma tristeza profunda, tem gente que acha até que é depressão. Mas, gente, muitas vezes é o seu despertar. A vida, ela não está punindo você, trazendo tristeza, não. Ela está convidando você a acordar. A lembrar de quem você realmente é. Antes do medo, antes das cobranças e das máscaras que a rotina, sabe? O dia a dia impôs. E quanto mais nos reconectamos com essa essência, menos necessidade sentimos de competir
ou de comparar. Nós passamos a compreender que cada ser humano tem seu próprio tempo, seu fluxo e sua jornada. A ansiedade diminui, a comparação perde a força e o coração volta a encontrar abrigo em si mesmo. Então, o equilíbrio, ele está em caminhar no mundo material sem esquecer a dimensão sagrada que existe em nosso interior. O corpo, ele se transforma, as estações mudam, as conquistas passam, mas a essência permanece. A essência permanece firme e forte. E depois de tudo isso que eu te falei, aquela pergunta que te fiz lá no começo já não faz mais sentido. Não importa se você é mais material ou espiritual. A verdadeira questão é aquela que você vai levar para o travesseiro e o que tem conduzido as tuas escolhas quando ninguém está vendo. Então eu faço essa pergunta agora. O que tem conduzido você às suas escolhas quando você está só? O medo ou a consciência? O seu ego ou a sua alma? O mundo, ele vai continuar fazendo barulho, com toda certeza. Mas, por favor, não se perca de você. Respire fundo e lembre-se, a sua alma sempre sabe o caminho de volta. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.